Bom dia. Tudo bem, amigos? Estamos Joinha. mais uma vez aqui, eu, Eduardo, nosso irmão Júlio, para retomar o nosso estudo da sexta-feira sobre como estudar o Evangelho. Lembrando que é uma proposta, nós não somos donos da verdade, que há outras formas, é uma maneira que nós estamos compartilhando com os amigos, para que nós possamos, segundo aquilo que nós dissemos lá no início, nos aproximar daquilo que Jesus quis nos dizer, porque essa é o princípio fundamental, né? Talvez o objetivo fundamental da doutrina espírita, o resgate do evangelho no seu sentido essencial. Mas entender o contexto da época em que ele estava aqui entre nós. Isso. Né? Para isso a gente precisa, como a gente conversou, né? Conhecer, e aí eu remeto os amigos ao estudo da sexta. Precisamos conhecer o contexto histórico, o contexto social, político, econômico da época, para que nós possamos entender, né, melhor, de maneira mais profunda, os evangelhos. Né? E hoje... Mas antes a gente vai fazer a prece. Antes disso nós vamos fazer a prece. Lembrando que nós já estamos com os nossos copinhos com água aqui, preparados para fluidificação. Os nossos amigos espirituais também já estão conosco aqui, que estão nos amparando, nos inspirando, né? Pedimos o concurso e o auxílio deles. E também o auxílio no sentido de magnetizar a água que vamos beber, nossa e dos amigos que estão em casa. Então eu peço a todos que fechem seus olhos, abaixem suas cabeças e que elevem o coração e a mente a Deus, nosso Pai, Criador do universo e da vida, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia maior, para agradecermos por nossas vidas, por nossas famílias, pela bênção da amizade, pela proteção sempre certa dos nossos anjos de guarda, pelo amparo dos amigos espirituais do Portal da Luz, a nossa casa de oração e trabalho a que estamos vinculados, e que estão conosco nesse momento, nos auxiliando, fornecendo para nós os fluidos benéficos que iremos beber a partir dessa água que vamos ingerir, para que ela seja um veículo de auxílio para cada um de nós, naquilo que estejamos necessitados no momento. Seja o restabelecimento da saúde do corpo, seja o reequilíbrio emocional, o reequilíbrio espiritual. Nessas intenções todas, Senhor, profundamente agradecidos, oramos a Ti a oração universal, aquela que o Mestre nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade no céu, na terra e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair com a tentação e nos auxilia, Senhor, a que nós nos livremos de todo mal, mas especialmente do mal que ainda carregamos dentro dos nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Só para relembrar então o que você tinha falado no início, para a gente relembrar, né, o que a gente estudou na sexta-feira agora, passada, né? Foram esses 3 itens aí, basicamente, né, Isso. Eduardo? Contexto histórico, contexto social, político e religioso, a importância do templo, a questão das sinagogas, que a gente acabou acho que até não falando, né? Porque aquelas diziam, qual é a diferença entre templo e sinagoga, né, Eduardo? Isso. O templo era o centro, né, da vida política, econômica, religiosa. E as sinagogas eram uma iniciativa dos fariseus. E eles tinham esse lado, né? Eles disseminavam o conhecimento entre o povo a partir das sinagogas. Então, na sinagoga, onde o povo podia ler os escritos, né, estudar, inclusive aprendia a ler, escrever. Esse é um aspecto positivo, muito positivo. Aliás, do ponto de vista espiritual, os fariseus estavam bem à frente dos saduceus. Né? Mas é uma forma também de dividir um pouco o poder, né? Isso, eles tinham uma segunda intenção. Já que os saduceus estavam lá à frente do templo, inclusive no Sinédrio,
criar as sinagogas era uma forma também de ter um certo poder sobre o povo. É aquilo que a doutrina espírita pede para que nós aprendamos a não fazer, que é fazer as coisas sem interesse pessoal. Então eles faziam isso de fato, mas eles tinham um interesse. Tinha um lado bom, né, também, né? Tinha um lado bom, óbvio. Mas eles tinham o interesse de se aproximar do povo para ter o apoio popular naquele projeto que eles tinham de assumir o controle do Sinédrio. Então, o templo, a gente pode dizer que haviam dois, né? O de Jerusalém E o da e Samaria. o da Samaria. Isso. E as sinagogas, de uma certa forma, respondiam ao templo. Isso, exatamente. Né? Mas, por exemplo, o que se aprendia nas sinagogas, por exemplo, era além da lei, né? Do que nós chamamos de Torá, eles ensinavam sim. a tradição. A tradição que era oral. Isso, a tradição farisaica. Os saduceus não admitiam isso. Não admitiam, né? Que é a obra que nós conhecemos hoje por Talmud. Talmud, né? E outros livros judaicos também que são de inspiração farisaica. Os saduceus, eles se focavam apenas no Pentateuco. Na Torá. Na Torá. Que é o Pentateuco. É o Pentateuco, isso mesmo. Certo? Então é importante esse dado talvez tenha ficado faltando. A gente precisa entender isso, né? Saber dessas coisas, para a gente poder melhor se aproximar do pensamento, da maneira como Jesus falava e queria transmitir para nós. Então foram esses os pontos que nós abordamos, né? Que você abordou mais criteriosamente. E aqui talvez umas curiosidades que seriam interessantes a gente também abordar para complementar um pouco daquilo que foi dito, para a gente entender também qual que é o propósito desse estudo nosso, né? Os motivos que nos levaram a fazer essa proposta de estudo, né? Lembrando que Jesus falava em aramaico e os evangelhos foram escritos em grego. Isso. Então já começa por aí, né? Foram escritos em grego lá depois do desencarne. Após a morte dele, após o desenlace dele. Justamente, e o grande responsável por isso é Paulo. Sim. Né? Então, com a iniciativa dele de colocar de escrever as cartas, Lucas, que escreve, por exemplo, o que nós conhecemos por Atos dos Apóstolos, que registra em grande parte as viagens de Paulo, também. E Lucas nunca conheceu Jesus, né? Lucas não conheceu Jesus através do que Paulo ensinava para ele. Né? E aí, por exemplo, o primeiro evangelho que a gente conhece aí, que tem a datação mais antiga, é o Evangelho de Marcos. De Marcos. Ou seja, 70 anos depois da morte de Jesus. Agora, isso tem uma razão de ser. Não é porque quem tem contato com esse fato de uma primeira vez pode falar assim, nossa, mas por que não puseram isso por escrito, né? É porque era uma tradição. O povo, a maioria do povo judaico, ele não era instruído, não sabia ler e escrever. A tradição era oral mesmo. Oral. Né? Então, como é que você ensinava, transmitia conhecimento? A partir da oração. De você passar como se fosse uma história. Isso. Daí a importância, que você vai entender, compreendendo isso, a importância das parábolas. Porque as parábolas, ela faz a pessoa que está ouvindo guardar a informação, né? Sim. Porque é como se fosse uma historinha mesmo, né? Isso. Salvaguardadas as proporções, como se fosse uma fábula, né? Sim. Que a gente conta para as criancinhas de forma figurada, tal, mas elas guardam, né? Não que as parábolas fossem fábulas, mas era uma ferramenta que Jesus encontrou para conseguir transmitir a mensagem dele de uma forma dentro da época, daquele contexto da época, utilizando as ferramentas daquela época. Era uma ferramenta pedagógica. Né? E aí você tinha acrescentado essas informações importantes aqui da composição do Novo Testamento. Vamos lá ver também o que ele falava lá. O Novo Testamento, como sempre, também é escrita manual. Naquela época não tinha sido inventada a imprensa ainda, Gutenberg não tinha nem nascido ainda, né? 1490 veio a prensa de Gutenberg. Então era tudo manual. E eram depois, e foram escritos ao longo de 70 anos, não foram todos escritos de uma vez só, né? Depois eles foram copiados à mão. Sim. Né? Porque era uma forma também de garantir o registro daquelas informações. Então, a gente vê aí que
Cada um escreve de um jeito, tem as grafias diferentes, às vezes você não entende o que eu escrevo, você supõe aquilo que está escrito e na hora de você copiar, você coloca da forma que você entendeu e não criteriosamente daquilo que estava escrito. E aí a gente coloca aí, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Sim. Aí vai correndo o risco de Os ter vários concílios, né? os Que vários foram, que concílios foram depois. alterando. Por exemplo, essa informação que você passa dos monges copistas, né? Nós aprendemos sobre os monges copistas no ensino médio. Não sei se hoje se ensina isso nas escolas. Mas nós aprendemos, né, a respeito dessa categoria dentro da Igreja Católica de padres que eram especialistas. Então você encomendava uma cópia do Evangelho. Quem ia fazer eram os monges Eles copistas. que tinham autorização para fazer isso. E uma Bíblia, ela ocupava uma sala inteira. Porque eram pergaminhos, né? Eram diversos pergaminhos. Diversos pergaminhos. Então, você, diferente de hoje, que você tem a Bíblia concentrada, você fala assim, nossa, quanta coisa. Imagina o que era uma Bíblia naquela época. Então, só lembrando, Jesus falava em aramaico, eles foram escritos em grego porque era a língua culta da época. O grego na época, que era o grego koiné, que não era o grego clássico, era como se fosse o nosso inglês hoje. É uma língua universal. Era uma língua universal. Todo mundo falava. Até os romanos também usavam o grego, né? Por isso que foi escrito em grego. E depois disso, eles foram traduzidas para as línguas para o latim. Isso, né? Que foi a Vulgata, que é a primeira tradução dos evangelhos em grego para uma língua, no caso o latim, que era a língua oficial da Igreja Católica. Universal daquela época, né? Vamos chamar assim. E depois disso, a tradução para as línguas modernas. Isso só vai acontecer depois com Martinho Lutero. Que traduz o alemão. Isso, que traduz primeiro para o alemão. Para que todos pudessem ter acesso. Isso. Né? Bom, posto isso, agora a gente vai também falar então qual que é o objetivo agora do nosso estudo de hoje, né, Eduardo? Sim. Muito bem. Então, hoje seria a parte 2 nossa aqui agora. Nós vamos retomar a partir desse item 4, olha. 5 matérias contidas nos evangelhos. Então, quando a gente fala dos evangelhos, nós estamos falando dos evangelhos no próprio texto bíblico. Então, quais são as 5 matérias? Estão escritas aí. Nós vamos encontrar isso aqui lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos pedir para os amigos estudar. Isso. Certo? Lembrando lá a orientação do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, Kardec faz um detalhamento pedagógico. Uma síntese, né? Então, o que nós vamos encontrar? Os atos comuns da vida do Cristo. O que é? Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus dormiu. Jesus ele viajou. Foi da Galiléia para Samaria, né? Para Genezaré, por exemplo. Isso. Os atos comuns da vida do Cristo. Foi na sinagoga, leu. Isso. É um assunto que tem nos evangelhos. Os milagres, então, a multiplicação dos pães, dos peixes, andar sobre as águas. A cura dos doentes. Né? As profecias, que Jesus também profetiza. Né? As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Então, houve palavras que Jesus disse e que foram empregadas como fundamento para alguns dogmas. Dogmas não no sentido que o espírita entende por dogmas. Sim, né? Dogma. Dogma no sentido religioso é aquela questão de fé que você não discute. Que nós não temos na questão espírita. Por exemplo, você pode questionar, por exemplo, a reencarnação. Né? Para nós não é um dogma de fé, você não vai para a fogueira se você disser assim, eu não acredito na reencarnação. Certo? Para nós é um princípio doutrinário que nós que a gente usa para entender as palavras do Cristo. Perfeito. E para entender a própria vida, a nossa vida, mas não é um dogma religioso. A gente pode discutir, a gente pode colocar na mesa e conversar sobre isso, né? Se você não quer acreditar, infelizmente a gente respeita, mas é uma pedra fundamental da doutrina espírita. Da estrutura doutrinária. Mas é uma questão do ponto de vista filosófico. Para nós nos entendermos, nós admitimos a reencarnação. Certo? E o principal? E aqui é o centro. E aqui é onde o espírita precisa se esmerar. Lê aí para nós, Eduardo, o que o Kardec fala. Moral. Então, aí Kardec diz ali, ó, se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões,
A última permanece inatacável. O que é? O ensino moral. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva e o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Então Kardec diz para nós aqui que nós nos dedicarmos ao ensino moral, daquilo que Jesus ensina para nós, é o mais importante, é o fundamental. Porque em relação a esses assuntos, não há discussão, não há divisão. Porque hoje nós vimos uma separatividade muito grande. Das religiões em si, por conta dos dogmas que cada uma tem. Religiosamente, politicamente, socialmente, e nós estamos cada vez mais nos dividindo. E Kardec vem já antevendo, talvez, a nossa época de hoje, diz, sobre o ensino moral de Cristo, todos podem reunir-se e ver-se e compreender que são irmãos. Ou amai-vos uns aos outros, que foi o que Jesus sintetizou a lei, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a síntese daquilo que o Kardec diz, que todas as religiões podem se reunir sem atrito, sem conflito. Então, por exemplo, discussões a respeito de Jesus tinha um corpo fluídico ou um corpo carnal. Que a gente muitas vezes vê no meio espírita. São absolutamente estéreis. Não faz sentido. Não muda o âmago da questão, que é o ensino moral dele. Né? Isso. Então, esse é um foco que nós precisamos. Lembrando lá, que isso vem se somar aquilo que a gente havia dito anteriormente. O contexto histórico, social, político, econômico, a maneira como Jesus falava de maneira simbólica e o foco no ensino moral. Certo? Certo. Vamos ver o próximo item aqui que a gente estava falando, Eduardo, sobre nosso estudo de hoje. Vamos pegar um exemplo para a gente falar, por exemplo. Boa, vamos pegar um exemplo do ensino moral. Por exemplo, lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim, não junteis tesouros na terra, mas juntai onde a traça corrói, o fogo consome e o ladrão rouba. Mas ajunteis tesouros nos céus, onde a traça não rói, o fogo não consome e o ladrão não rouba. Então, Jesus está falando das coisas materiais, das nossas relações com as coisas materiais. Então, se você pensar esse ensino do ponto de vista materialista, você vai pensar que Jesus está falando para que você seja pobre, para que você não seja rico, para que haja uma aversão à riqueza ou a questão material em si mesma. E Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando para que nós aprendamos a colocar mais esforço para nós adquirirmos as coisas que são imperecíveis. O que são os valores imperecíveis? Acima do dinheiro. O amor, a justiça, a misericórdia, o perdão. Então, não se trata de uma discussão ter ou não dinheiro, se trata de uma discussão ter ou não valores. E quando você fala do ensino moral, que isso é uma das partes, né? Quando ele fala do perdão, né? Da gente perdoar o nosso próximo, perdoar o inimigo. Né? Imagina isso, né? no contexto em que ele vivia naquela época, né? Como a gente já comentou, que Deus era um Deus vingativo, era um Deus punitivo. Aí ele vem e fala, não, olha, Deus é Pai. Né? Deus quer o bem de todos os seus filhos. Aí prega o amor, prega o perdão. Imagina você falar para um fariseu, para um judeu, perdoar o romano que invadiu lá a terra dele, né? Trouxe tudo que é contrário ao que ele acreditava. É complexo. É muito complexo. Mexe com coisas que estão arraigadas dentro da criatura. E aí você começa a compreender, por exemplo, os motivos pelos quais os judeus se levantaram contra Jesus. Né? Eles não aceitavam de forma alguma, até porque, como você também falou, eles eram messiânicos. Eles acreditavam que viria o Messias, mas era um Messias como se fosse um guerreiro, para libertar o povo do conflito com Roma. Eles não viam o Messias que viesse trazer a paz, a conciliação. Né?
Até alguém pode perguntar assim, né? Mas por que Jesus, quando veio, ele não se aliou aos poderosos, né? Não seria mais fácil para ele se unir aos romanos, porque já que eles chegavam e impunham o poder deles, por que Jesus não veio e se aliou aos romanos da época, os poderosos, e preferiu os mais simples, né? Justamente porque ele não queria impor nada, ele queria convencer as pessoas, né, através da instrução, delas próprias admitirem qual que era o melhor caminho. Sim. E não através da imposição. E isso que você fala é fundamental, porque, por exemplo, quando nós vamos pegar aquela passagem que Jesus, depois de ter sido crucificado, os 3 dias, quando ele aparece para as Marias vão para os apóstolos e dizem assim, vimos o Mestre. Aí vem Tomé e fala, eu só acredito se eu colocar a mão na chaga. Ferida, na chaga. Não é isso? Se eu colocar a mão do lado dele. Onde a lança entrou. Aí o que vai acontecer? Depois de um tempo, eles estão todos fechados numa sala, com portas e janelas trancadas, morrendo de medo, porque os romanos estavam estão ali procurando lá os discípulos, né? E eis que Jesus se materializa no meio deles. Porque a porta estava fechada, a janela estava fechada. Né? Ali é um fenômeno de materialização, claro. Né? E Jesus materializa entre eles. Quem é o primeiro que Jesus chama? Tomé. Tomé, vem aqui. Põe a mão aqui na chaga. Põe a mão aqui no meu lado. Daí, quando Tomé cai em si, que é Jesus, ele se ajoelha e cai, meu Senhor, meu Deus, né? Aí Jesus faz a pergunta fundamental que tem a ver com a observação que o Júlio estava fazendo. Jesus diz assim para ele, Tomé, creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Jesus está pedindo para que você tenha uma fé cega? Não, muito para que você não use a sua razão? Para que você creia no sobrenatural, no maravilhoso? Não, Jesus está pedindo para que você seja convencido pela razão e pelo coração dos valores do Evangelho. Do perdão, da misericórdia. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Creram no quê? Nas ideias, nos valores do reino de Deus. No ensino moral. No ensino moral. Então, olha a importância de nós nos concentrarmos no estudo do ensino moral e deixarmos essas questões que são pontos de divergência, que vai ser uma questão de doutrina, de lado. Porque nós vivemos erguendo murinhos. Murinhos de separatividade. Então precisamos derrubar os murinhos. É interessante essa parte mesmo do Tomé, né? Que ele acreditou, ele ficou convencido, né? Mas depois que ele viu Jesus materializado lá. Agora, se você é uma pessoa que realmente entende os motivos pelos quais Jesus veio até nós e qual a mensagem que ele trouxe e quais os benefícios de você seguir esses ensinamentos, né? Quando a gente estava falando do perdoar. Aí você não vai precisar ver espírito, conversar com o espírito. Você vai ser convencido pela razão e pelo coração. Você vai entender que quando você perdoa, você não está beneficiando a quem você está perdoando. Você está beneficiando a si próprio. Assim mesmo. Né? Porque você vai deixar de sofrer. Né? É aquela história, né, que a gente sempre ouve nas nossas reuniões espíritas. Né? Quando você não perdoa, quando você tem raiva, é querer é você tomar o veneno e querer que o outro passe mal. Né? E é justamente o contrário. Né? Se você está assimilando aquela raiva, aquele ódio, aquele outro às vezes nem está imaginando que você não gosta dele, que você tem raiva dele. Ele está seguindo a vida dele à frente. E se você perdoa, você não sofre, você deixou de sofrer. E aí você está se elevando também, que é um dos princípios da doutrina espírita, que é a evolução. O que nos leva para o outro assunto. Vamos lá, a gente só voltar um pouquinho lá para a nossa apresentação. Eu só vou voltar um pouquinho aqui, para a gente lembrar aqui, ter em mente os 5 princípios básicos da doutrina espírita. É fundamental a gente ter isso em mente. A gente aprende, nós vamos nos grupos de estudos, nas palestras. Todos esses princípios são explanados, né, por palestrantes. Vamos falar quais são, então, Eduardo? Só para eles decorarem, né? Não são decorar, mas isso. Não são dogmas. Para eles entenderem. Né? São princípios doutrinários. Então, para nós, a existência de Deus é fato. Ponto. Certo? Ponto.
a imortalidade da alma, ou seja, você é um imortal, você é um espírito que foi criado, que vive experiências na carne, e o que morre é o teu corpo físico. O teu espírito sobrevive à morte do O corpo. Eduardo vai continuar existindo mesmo após a morte. Isso, não como A Eduardo. morte do corpo. A morte do corpo. Os nossos entes queridos são fatos. Isso. Então, o que a gente precisa ter para bem compreender as palavras de Jesus? Comunicabilidade dos espíritos. A faculdade que nós temos desse correio entre os dois planos, a dimensão material e a dimensão espiritual. É mais do que isso, é a possibilidade, é a Isso. capacidade dos espíritos desencarnados se comunicarem conosco. Isso. Né? Por exemplo, nós vemos isso nos evangelhos. Naquela passagem da transfiguração no Monte Tabor, Vamos lá. em que Jesus está lá com Moisés e Elias. E aparece Pedro e quer fazer uma barraquinha para os dois. Para proteger os dois. Uma barraquinha para cada em respeito a eles, é claro. Né? Então, nós estamos falando de um fenômeno claro, de uma manifestação ali materializada, né? Nós não sabemos, não tem detalhes se era um agente se era tangível ou não, né? Mas o fato é que Pedro viu os dois e reconheceu como Moisés e Elias. Então, é a comunicabilidade entre os espíritos. Para nós é um fato isso, certo? E a gente aceita porque é natural, é uma lei natural. É uma lei natural. E não é nada fenômeno, não é nada sobrenatural. E Jesus depois do seu desencarne, né, se materializa no caminho de Emaús, naquela passagem que fica 40 dias com os apóstolos. Convivendo, Jesus comendo com eles, né? Quer dizer, uma materialização tangível. Né? Depois tem a reencarnação. Depois tem a reencarnação, que para nós é fato. Né? Sim, é a explicação de tudo que Jesus nos traz quando ele fala assim, bem-aventurados os que sofrem. Isso. Né? Bem-aventurados os aflitos. Você fala, mas como que eu vou ser bem-aventurado sofrendo? Que ideia que é essa? Do diálogo de Jesus com Nicodemos. Sim, quando ele fala assim, olha, para você ver, você tem que renascer novamente. Isso, para que o homem possa ver a Deus, é necessário que ele nasça de novo. Mas como? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Então são princípios que se você não tem consolidado na mente, você não vai compreender muitas passagens dos evangelhos. Vai achar confuso, conflitante. Exatamente. E a evolução espiritual. O progresso. Né? Então, por exemplo, Jesus, a gente vê muito essa questão das curas. Quando Jesus fala assim, ele curava as pessoas e dizia assim, vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. O processo de evolução do espírito. Ou seja, você recebeu o perdão, os teus pecados, a tua fé te salvou, os teus pecados foram perdoados. Vá e não peques mais, ou seja, não torne a violar a lei de Deus, porque senão coisas mais severas vão acontecer com você. Vamos trazer isso que você acabou de falar para o nosso contexto de uma casa espírita. Geralmente, quando nós procuramos uma casa espírita e a gente está precisando de uma ajuda, né, para um reequilíbrio emocional ou até para um reforço da nossa condição física, num tratamento médico, né? A gente sempre fala para essas pessoas que nós estamos aqui para auxiliá-las, né? Através da evangelioterapia, que inclui também a fluidoterapia. Né? Mas a gente deixa bem claro que 99% é de responsabilidade da própria pessoa, que é o que Jesus falava, vai e não peques mais. Você vem, recebe ajuda, recebe a orientação, tem o conhecimento, começa a entender, aqueles que não têm ainda o conhecimento da doutrina espírita a fundo, mas começa a conhecer o Evangelho de Jesus, que propõe o quê? A pessoa se modificar. Porque o que ela está sofrendo, geralmente, a causa é ela própria. A causa é dela, é da conduta dela, é do pensamento dela. Então, o não peques mais é você se reformar interiormente. Exatamente. É você buscar a sua renovação. Você vai encontrar ajuda sempre do plano espiritual superior. Ele vai estar sempre com a gente.
Mas a gente tem que fazer a nossa parte, é buscar esse esforço. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados, você vai voltar a adoecer. O que o livro dos Espíritos fala de como é que você designa um verdadeiro espírita? Não é aquele que é perfeito, é aquele que procura se esforçar, é aquele que procura buscar a sua renovação, né? E não é numa encarnação só que você vai conseguir. E a espiritualidade, Jesus, Deus tem essa consciência da gente, da nossa inferioridade. Então ele leva em consideração o seu esforço, então ele vai te ajudar. Vai te ajudar. Né? E então, fechamos assim essa... Agora nós vamos talvez para o último ponto, né, que é importante. Então, só para recapitular aqui, os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Vamos lá, voltar lá. Para a gente ter isso na mente sempre. A gente precisa ter sempre a existência de Deus. Né? A falar nisso, o que é Deus mesmo, Eduardo? Deus é inteligência. Nós vamos fechar com esse assunto, né? Esse assunto. Os atributos de Deus. Mas vamos voltar lá para os 5 princípios básicos. Né? Vamos voltar lá. Então, ó, a existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução espiritual. São princípios que a gente precisa ter em mente. Perfeito. Quando a gente vai estudar não só a doutrina, mas os próprios evangelhos. Tá. Certo? Você falou que queria fechar. Isso. E o último elemento para a nossa ferramenta de estudo. Então, além de a gente buscar conhecimento a respeito do contexto histórico, político, social, econômico, além da gente saber o que a gente vai buscar quando a gente vai estudar os evangelhos, que o nosso foco é o ensino moral. Sim. Certo? Sim. Além da gente ter em mente os 5 princípios básicos da doutrina espírita, a gente não pode esquecer para a gente encerrar o nosso assunto aqui, os atributos de Deus. É eterno, é infinito, é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Isso. Se ele deixar de ter apenas uma delas, ele deixou de ser Deus. Deixou de ser Deus. Tá? E eu acho que o Leon, a gente colocou essa questão da lei da adoração, o Leon Denis, acho que ele conseguiu assim sintetizar a necessidade do estudo e da interpretação do Evangelho, né? Então ele faz uma síntese, né? Tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, por lei a caridade. Síntese melhor acho que a gente não vai encontrar em toda essa pequena frase que Leon Denis nos traz, né? Então, perfeito. É isso aí. Para que a gente possa, resumindo, fechando, amarrando o nosso gancho. Já fechou nosso tempo também. Fechou nosso tempo. A gente pede para que vocês se concentrem nessas questões fundamentais. Para que a gente possa, como o Espírito da Verdade nos disse, amando-nos e instruindo-nos, nos aproximarmos do pensamento, da mente de Jesus, na sua essência, naquilo que é importante para a nossa reforma, para a nossa transformação, para a nossa libertação. Porque a encarnação é para nós, ao mesmo tempo que uma expiação, também uma provação. Então, à medida que nós crescemos, avançamos espiritualmente, o reino de Deus, venha a nós o vosso reino. Isso. Então, trazemos o reino de Deus para dentro dos nossos corações. Jesus disse para nós, o reino de Deus está dentro de você. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente tem pouco tempo aí, o assunto é bastante complexo, é bastante assim, não é que ele é complexo, ele dá bastante assunto para a gente conversar, né? Mas espero que vocês tenham gostado do objetivo do nosso estudo. E mais uma vez, então, nós vamos encerrar o nosso estudo, agradecendo a Deus, louvando a Jesus, através da oração que Ele próprio nos trouxe, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu, em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que também nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis, ó Pai, cairmos diante das tentações, e livra-nos da prática do mal. Que assim seja. Lembramos, então, de nós tomarmos a água em agradecimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenham todos uma boa semana. Um grande abraço. Até a próxima.